Dificilmente pessoas da empresa vão dizer para um diretor ou para um gerente que ele está tendo tal disfunção, ou que ele está causando problema. É aí que entra o que a Adri falou. Alguém de fora, normalmente, e não é para ficar lá 1 ano, 2, porque senão vira funcionário também. O cara vem de fora, faz a intervenção, bota o guiso no gato, deixa o gato perceber e sai fora, deixa o dever de casa. Essa pessoa é que tem que se desenvolver, né? Não pode ter uma muletinha lá, o coach ou o consultor, que é o que eu faço, passar a semana inteira lá, andando de mãozinha dada. Você dá o toque e vai embora. E mais importante, o que a Adri falou, só complementando. Se você for inteligente, ponto fraco pode até virar ponto forte. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente dura, extremamente franca, direta, objetiva, além da conta, é o meu caso, por exemplo. Eu sou pouco sociável e muito direto. Isso era tido como defeito onde eu trabalhava. Eu trabalhei em uma empresa, 5 anos na vida, uma multinacional, era promovido, mas era tido como uma pessoa dura demais. Isso era defeito. A partir do momento que eu virei consultor e comecei a ser pago para ser duro, para ser franco, para ser direto, virou qualidade. O que era um tremendo defeito, muito mal visto socialmente, inclusive, virou qualidade. Ó, o cara é excêntrico e ele é duro, ele fala o que ele pensa, hein? Cuidado. Então, quem contrata um cara como eu para falar o que está vendo, sem meias palavras, está contratando o meu talento, não está contratando o meu defeito. E a missão, às vezes, é essa. Tem um executivo lá que dá piti. Chama o consultor vem, chega lá, senta uma tarde e fala, colega, cuidado aí, e vai embora. Não é colega, cuidado aí, porque senão vai ser a minha percepção e eu corro risco de errar. Se só eu olhar o cara e falar, você está errando nisso, 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 mesmo vindo de fora, eu posso estar falando besteira como consultor. Então, o que eu sugiro, e provavelmente o que o pessoal que faz coaching faz você quer uma opinião sincera? Deixa eu conversar com a tua equipe primeiro. Você quer uma opinião sincera a seu respeito? Sobre os seus pontos fortes? Presidente falando de tal. Eu quero. Posso falar com a tua equipe? Muitos deles dizem não. Não quero, eu quero só você... Então não vai dar. Eu sou sincero em dizer, porque eu não sou gênio. Eu não consigo em 2 horas ou em uma tarde saber o que você tem de bom e de ruim. E se eu disser que eu sei, eu estaria mentindo. Então, se você quiser um feedback real, sincero e objetivo, você tem que me dar a liberdade de falar uma tarde, um dia, com a tua equipe separadamente, sem você saber com quem eu falei. E tem que conquistar a confiança. Porque às vezes você não consegue, numa primeira instância, conquistar a confiança da equipe para retirar deles... Para dar a verdade. Para ter a verdade. Mas, por exemplo, Rodrigo, eu, por experiência, eu digo o seguinte, as pessoas estão loucas, eu vou usar uma palavra feia aqui, as pessoas estão loucas para vomitar dentro da empresa. Então, acham que a gente, às vezes, é gênio, mas como é que você descobriu em um dia? Não, eu descobri o que todo mundo sabe, eu brinco com eles. Todo mundo sabe quem faz o que aqui dentro. Como as pessoas estão loucas para desabafar, estão loucas para vomitar, quando você chama ela sozinha numa sala e diz assim, o que você acha do processo tal ou do fulano tal? Elas falam com a maior facilidade do mundo. Do outro. E o foco não é ele naquele momento. Por isso que primeiro, vamos lá. E agora, o que você acha do fulano? O último que eu vou perguntar é o que ele acha dele mesmo. Quando a gente conversa com 5, 6 pessoas, você fecha o ciclo. Se 5 falam a mesma coisa, significa que é verdade. Se um fala e 4 dizem o contrário, é fofoca mesmo. Então, a tua pergunta, não é numa tarde que a gente dá esse feedback para um presidente ou para um diretor de empresa. A gente cerca, como brinca, a gente cerca o frango, descobre o que é verdade, o que é fofoca, o que é mito, e aí sim a gente pode dar um feedback direto, franco, sincero e objetivo, e o cara vai ter que deglutir isso aí, ele vai ter que metabolizar esse negócio, e aí a gente vai definir, cara, isso aqui é ponto fraco. Não esquenta a cabeça, não vai fazer diferença, contrata alguém para fazer para você. Isso aqui é ponto limitante, né, Adriano? Isso aqui está prejudicando, além da tua carreira, está prejudicando o negócio da tua empresa. Conserta ou atenua, porque senão ele vai gerar problema sério daqui um mês, ou daqui uma semana, ou daqui um ano. E complementando o que o Eduardo fala, você precisa ter um acompanhamento disso. Não adianta nada você expor esses pontos fracos, decupar eles, decupar os fortes, e você não ter um acompanhamento e saber o que eu faço com isso agora. Porque às vezes as pessoas têm essa capacidade, conseguem isso, mas não sabem o que fazer. Não sabem como desenvolver, se é que precisa desenvolver, ou ter metas. Então eu acho que precisa traçar suas metas, acompanhar. Não adianta só você descobrir e falar assim, tá bom, eu vou tentar corrigir. Ou isso aqui não está me atrapalhando. Quer dizer que eu sou chiliquento, beleza, descobri que eu sou legal. Eu faço nada, eu não faço nada, eu vou embora, eu digo. Aí não adiantou nada. O que o Rodrigo está dizendo é o seguinte, eu tenho surtos psicóticos durante 3 vezes por semana. O que eu faço com isso? Em alguns casos é problema psiquiátrico. O que a gente sugere vai se tratar.
Né? Você está precisando de acompanhamento Não, médico. Isso acontece em e tem empresa. certos pontos fracos que vão prejudicar a carreira desse profissional a vida inteira, porque a gente sabe que quem mexe com RH sabe que as empresas se comunicam, principalmente para contratar profissionais de cargo de confiança, de competência alta, gerencial, supervisão, diretor. Então, se é um cara que é altamente capacitado, tem um conhecimento técnico, acadêmico, só que tem problema de relacionamento, da PT, as outras empresas, isso vai deixando um rastro na carreira dele, que vai chegar um determinado momento que ele não vai ter mais oportunidade. Então, se ele não tratar, ele não traçar uma meta, não colocar no papel e não exigir dele mesmo corrigir esse ponto limitante, fraco limitante, ele tá cometendo um suicídio da carreira. Isso. Que é uma questão um pouco delicada também, né? Porque você está entrando dentro da cabeça das pessoas. Onde é que termina o direito da empresa de falar sobre os problemas, às vezes pessoais, que acarretam nesses problemas psicológicos aí do seu líder ou do seu empregado, hein, Motti? Bom, eu acho que o problema é o seguinte, que hoje tudo tem que se basear numa palavra chamada resultado, né? Certo? Eu sempre brinco o seguinte, quando se encontra uma empresa, um empresário que está ganhando dinheiro, não há problemas. Não há desperdício. Certo? Porque o resultado está bom. Troquei minha Mercedes, comprei um apartamento de 2.000 metros quadrados, minha equipe é boa. Entende? O problema é quando o resultado é ruim. Aí vem o sufoco. Porque ninguém levanta problemas com antecedência. Ninguém pede uma boia se a piscina está dando na cintura. Todo mundo pede, quer saber quais são nossos pontos fracos, o que nós precisamos de pontos fortes. Já há algum problema, provavelmente. Quem gosta de lidar com consultoria, né? Que não é o meu caso, você entra. Eu não tenho essa habilidade, já bati na porta com relação a isso. É difícil você ser o bombeiro, né? E você sabe que o bombeiro, quando chega, ele chega destruindo. Até outro dia me falaram, essa tal de reengenharia. Reengenharia é o pronto-socorro. Tem que fazer primeiro o cara continuar vivo, para depois ver o que nós vamos fazer, se ele vai continuar vivo ou vai melhorar. Entende? Então, essa questão da hora do ataque. Então, a grande discussão é essa, é o resultado. Agora, o que falta, que a gente percebe sobre essa questão de pontos fracos e pontos fortes, é que não se vê isso com antecedência. Não se faz isso no trabalho do dia a dia. Eu tenho uma experiência bem interessante sobre isso, que era uma loucura que a gente fazia, porque, não é, sem orientação nenhuma técnica. Mas no treinamento que nós dávamos durante 12 semanas, toda sexta-feira, o grupo sentava, que tinha trabalhava, e todo mundo perguntava o que você gostou, o que você não gostou, de um e do outro. É lógico, na primeira pergunta, não gostei disso, né? Mas daqui a pouco abriam a caixa no grupo e, pelo amor de Deus, aquilo que era para durar 2 horas, terminava em 4 horas a discussão. Mas isso nós fazíamos toda semana, independendo de se havia problema ou não. E o que eu sinto nas empresas é que elas não, conforme o resultado, não há necessidade de se preocupar com o problema. Eu acho que isso que nós estamos falando aqui, de todo dia estar discutindo isso que ele disse, se eu tenho um ponto limitante, que é um ponto fraco, o que nós podemos fazer por aumentar isso de 4 para 5? Com esforço. Mas espera um pouco, mas você está com 8,5 aqui. Entende? Nós aumentamos a nota 10 para 15. Esse 8,5 já não é suficiente. Por quê? Hoje, quando você trabalha em qualquer empresa, você tem competição e tem tecnologia que todo dia te torna você obsoleto. Então não tem nota 10. Não tem o ponto para chegar. Parece aquela história da cenoura e do burro, né? A cenoura anda. E a gente sempre Então, o que eu vejo nas empresas é uma falta do planejamento de trabalhar com tudo isso que nós estamos comentando, de você desenvolver sempre, de ter desenvolvimento de planejamento, sempre pensando nisso, e não se preocupar só com o resultado. Se nós estamos com um resultado bom, pode ser melhor. Se nós estamos com um resultado ruim, tem que ser melhor. O problema do parâmetro do resultado, e eu concordo com você, que as pessoas realmente fazem isso. O que você disse é diagnosticado no cotidiano.
O fato é que isso causa uma miopia na gente, que é a seguinte: se eu estou tendo bom resultado, bom market share, estou dando faturamento para a minha empresa, isso não me dá o direito de ser um trator, enquanto gerente, líder, presidente, CEO, VP ou presidente. As pessoas entendem assim, bom, se o que eu estou fazendo está dando certo, quem é você para vir me corrigir? Mesmo que a pessoa seja um nazista. Daí ele se pauta nos resultados. Isso é uma temeridade, sabe por quê? Porque resultados não são perpetuados com esse tipo de comportamento. Eu vou ter que interromper a Adriana, a gente volta a falar disso depois do intervalo. Agora o repórter CBN. CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Álvaro Borba. Falei 11 horas, fiquei devendo 7 minutos aí. São 11 horas e 7 minutos agora. A gente terminou o último bloco interrompendo de maneira brusca aqui a Adriana Ferreira. Pode retomar, por favor, Adriana. Pois não. Eu estava abordando a questão do resultado, né? O quanto que, se nós tivermos bons resultados, isso me dá o direito de não olhar para os meus defeitos e nem tampouco perceber os meus talentos. Então, essa miopia de que se eu tiver bom resultado, está tudo certo, está errado. Porque esses resultados, primeiro, não serão perpetuados. O mercado hoje ele é muito dinâmico e cada vez mais as pessoas têm olhado o seguinte: eu tenho que desenvolver as pessoas para que eu possa me destacar e me diferenciar dos processos. Então, eu não posso sempre fazer mais do mesmo e só me conformar com aqueles resultados. Então, isso é ponto pacífico. Segunda coisa, o resultado é uma conjuntura de vários fatores. Então, eu tenho mercado, tenho demanda, tenho uma série de circunstâncias que podem propiciar isso. Agora, se você, mesmo tendo bons resultados, tiver a humildade de olhar para si e dizer, bom, como é que está a minha vida? E a gente fez uma discussão aqui no intervalo, que é muito cabível, na minha opinião. Um bom profissional é uma pessoa que exerce bem os seus talentos, ela tem autoconhecimento porque ela olha para todas as áreas da vida. Vamos partir do princípio que você está com deficiência financeira, está para se divorciar, está com dificuldade em relação à saúde, tem algumas circunstâncias assim. Pouco provavelmente você terá a competência dentro da organização de trabalhar com toda a competência ou talento que você tem. Então, se você ainda não sabe identificar os seus talentos, não se desespere. Antes disso, tente equilibrar as áreas da vida. A coisa mais simples e difícil ao mesmo tempo que tem é eu ter a propriedade de olhar para as áreas da minha vida e perceber o que eu tenho feito com cada uma delas. Como é que você tem cuidado do seu social? Há 15 dias a gente falou de network aqui, né? Como é que eu tenho cuidado das minhas amizades, das minhas relações íntimas? Por exemplo, poucas coisas nos fazem tão feliz ou infeliz quanto os relacionamentos. Às vezes nós temos pessoas do nosso lado que são verdadeiros vampiros que drenam a nossa energia. E estamos casados ou namorando ou morando com essas pessoas. Você concorda, se você tiver um relacionamento desta conjuntura, o quanto você estará preparado efetivamente para ir para o seu trabalho com o equilíbrio que você precisa, com o foco e o discernimento para perceber as coisas? Não consegue. Então eu acho que é como equilibrar pratos, Álvaro. É uma tarefa árdua viver e perceber essas questões. Mas faz todo o sentido do mundo equilibrar tudo isso. E o coaching consegue entrar nisso, ou para tratar desses outros assuntos o sujeito está absolutamente sozinho? É ele o autoconhecimento lá que ele tem? Consegue. Até você fez uma pergunta anterior que eu queria aproveitar e juntar com isso. O quanto que eu, estando dentro de uma empresa, posso entrar nessas áreas? Isso que você perguntou, né? Quando uma empresa nos contrata, por exemplo, ela traz alguns defeitos da pessoa. Ela diz, olha, eu quero que ele melhore isso, isso e isso. Geralmente é liderança, ou é comunicação e relacionamento com a equipe, por exemplo. Só que para eu melhorar e ajudá-lo a desenvolver nessas áreas, como coach, eu preciso auxiliá-lo a olhar para todo o resto. Então, é evidente que eu vou entrar até onde você me permitir. Mas eu preciso olhar com você em todas essas questões para que você possa ter a propriedade de, quando estiver com a equipe, no ambiente de trabalho, executar essas funções e ter esses talentos desenvolvidos. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos dar planos de ação para o dia a dia que facilitem a sua vida. Então, se você é uma pessoa que não consegue organizar-se dentro da empresa, que tal começar limpando o seu guarda-roupa? Se você olhar para as peças do seu guarda-roupa, tem coisas que você não usa há mais de um ano. Será que tão somente essas coisas são importantes na sua vida, ou você é uma pessoa apegada a esse processo? A gente brinca que se você não conseguir falar não para uma bota velha, você acha que tão somente você terá a propriedade de dizer não para as pessoas que estão no seu entorno? Percebe isso? Às vezes eu tenho dificuldade de dizer não, torno-me centralizador, fico sobrecarregado e depois digo também que não tenho tempo. E quanto que a questão do tempo também está ligada só ao excesso de tarefas, ou também está ligada à minha inabilidade de delegação? O quanto eu sei capacitar as pessoas e desenvolvê-las para poder delegar?
Talvez porque eu não saiba dizer não. Então é enxergar o que está além do óbvio. Então o processo de coaching ajuda, assim, a pessoa, além de perceber as suas falhas, a discernir o que está por trás das cortinas, mapear isso e tentar fazer pequenas modificações. Agora, é um trabalho extenuante, porque eu tenho que mudar comportamentos ou pelo menos me esforçar a trabalhar em comportamentos de uma vida inteira. Imagina que eu adquiri isso ao longo da vida. E aí eu estou falando de querer melhorar essas áreas? Pois é. Saber delegar é um talento ou uma habilidade?